Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá, gente? Hoje nós não vamos fazer culinária, não vamos fazer passeio, né? Vamos conversar um pouquinho sobre nossas histórias de vida, né? E eu, como com 58 anos aqui, né? 50 a mais, que, gente, me sinto com 15, tá? A gente vai falar hoje um pouco, gente, sobre esse absurdo, sobre essa. Não sei dizer o que que é isso, gente. É um pensamento, é um medo, é não sei o quê. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade. No meu caso, eu vou contar sobre a minha experiência de vida, né? Com a ansiedade, né, gente? Porque quem nesse mundo de hoje não é ansioso? Quem aqui não sofre desse mal, né? Que é a ansiedade, né, gente? A gente dá risada pra gente, né? Levar ela na brincadeira, pra gente não ficar tão nervoso, né? Tipo assim, que nem eu tô aqui fazendo vídeo, não tô ansiosa. Ah, porque eu tô aqui agora, né, gente, com vocês. Não tô pensando no que eu fiz no passado, o que eu fiz no futuro, o que eu vou fazer no futuro, né? Eu tô aqui no presente. Então, resumindo um pouquinho sobre esse fato, esse assunto aí que todo mundo na internet debate, né? Tudo assim, olha, gente. Hoje eu estou toda linda para falar com vocês, ó. Coloquei meus colarzinhos de prata, ó. Olha que linda, meus brinquinhos que nunca podem faltar, né, ó. Minhas pulseiras. Ó, gente, não tem idade pra gente se arrumar, hein? Não tem idade pra gente se amar, pra se cuidar, né? Não, gente, vamos deixar essa ansiedade um pouquinho de lado e vamos viver a vida, né? Vamos tentar nos colocar no presente. O meu aprendizado, gente, como ansiedade, para mim passar para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a minha vida sem Deus, não consigo. Gente, desde que eu me conheço por gente, eu era pequena, eu sempre ia, fiz catequese, fiz crisma, eu ia rezar no microfone da igreja, eu já tive uns 10 anos ou 9 anos, eu já ia lá pegar o folheto, né, da missa e fazer minha leitura para todo mundo ver. Então, vou falar para vocês que a ansiedade sempre me acompanhou, mas eu nunca deixei me dominar. Eu sempre falo isso, que a ansiedade não é a gente, não é a gente. A ansiedade é o nosso pensamento que fica ali, parece nuvem, né? Que no céu passam as nuvens. E nós, como somos o céu, que temos Deus dentro da gente, né? Que Deus está aqui, não está em religião nenhuma, certo, gente? Eu não tenho religião, graças a Deus, gente, no caso, eu vou dizer para vocês, fui batizada na católica, fui batizada na evangélica, frequentei a católica, frequentei a evangélica, tá? Então, como é que eu vou dizer para vocês? Todas as religiões, se forem para o bem, para nos ajudar, se você se sente bem dentro de uma casa, de uma igreja, gente, quanto mais perto de Deus se sentir, melhor para você. Mas eu quero dizer para vocês que na minha experiência de vida, Deus a gente carrega aqui, ó, aqui dentro do coração da gente, né? Deus, ele tá aqui dentro, ele não tá lá fora, ele não tá lá no mercado, ele não tá lá na igreja, né? Então, tem gente que fica pensando assim, fica ansioso só o fato de, será que eu tô na religião certa? Será que eu tô na religião errada? Gente, eu já tenho uma experiência de vida, né? Com 58 anos, eu posso dizer para você que Deus, ele não tá fora, ele tá dentro. Tudo que você quer, seja para o bem, seja para não fazer o mal, seja pra gente, tudo que a gente quer tá aqui dentro, tá? Então, gente, eu não tenho religião. Minha religião é Deus, eu sou cristã, entendeu? Então, eu vim contar aqui para você a minha experiência de vida com a ansiedade, o que eu posso fazer para ajudar vocês. Porque, gente, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui gordinha, sempre tive meus problemas de obesidade. E isso já deixa a gente mais ansioso, não é verdade? Porque a gente vai colocar uma roupa, já não fica bom, você olhar no espelho já, desde pequena, né? Tem o bullying na escola também, né? Que esse é outro assunto para outro vídeo, né, gente? Mas falar um pouquinho da minha experiência de vida com ansiedade, estou falando comigo, de mim, tá, gente? Espero que ajude muito vocês, tá? Que nem eu falo, se eu tô aqui na internet para atrapalhar, para maltratar, e eu não tô aqui para criticar, para julgar, né, gente? Porque quem pode julgar é só ele, só Deus. Nós não podemos julgar, nós não podemos falar mal do próximo, nós não podemos
rir da cara do ser humano, da outra pessoa, né, gente? Nós temos que colocar no lugar da pessoa e ajudar. Porque se não for para ajudar, não adianta estar aqui no YouTube, em qualquer lugar, né? Então eu vou contar meu caso, gente, porque desde pequenininha eu sempre fui obesa, tive excesso de peso, né? Já fiz uma cirurgia para isso, tô lutando com a obesidade e sei que a minha vida toda eu vou ter que lutar contra isso, né? Contra, a favor, não sei, né? Só sei que graças a Deus estou aqui bem, Deus já me curou de muitas coisas, né? E a ansiedade é uma coisa que eu quero dizer para vocês, gente, que vocês têm que perceber que a ansiedade nada mais é que a pessoa não consegue ficar no presente, que é o presente, já diz, um presente que Deus deixou para nós aqui na Terra, que é a vida, é o presente. Você tem que ficar aqui, gente, você tem que tomar uma água, desfrutar do gosto da água, comer, sentir o gosto da comida. Mas pode ver que quem tem ansiedade, ela não consegue nem comer, ela come em pé, blá, 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 porque tem que fazer isso agora, porque tem que ir lá, porque tem que correr, porque... Gente do céu, isso causa mais ansiedade ainda, né? Então, no meu caso, eu já fui em psiquiatra, né, psicólogo, e o melhor psicólogo, né, é Deus, né, que a gente tem que falar tudo, né, desde que a gente acorda, agradecer por tudo, e agradecer pela vida, e agradecer por tudo. Então, quando dá aquela crise de ansiedade, a gente tem que procurar, não que você só não peça ajuda de Deus na hora que você tá lá passando mal, né, gente, mas a gente tem que lembrar de Deus todas as vezes, né. No meu caso, o que eu faço para combater a ansiedade, eu tomei muito tempo aquele sertralina, né, gente? Eu sou a favor, totalmente a favor da medicação, que a minha ansiedade foi um ponto tão grande, gente, que eu cheguei até a procurar psiquiatra, porque eu tentei, como eu falo para vocês, se a medicação não tá resolvendo, se o psicólogo não tá resolvendo, se o psiquiatra não tá resolvendo, você tem que procurar outro recurso, tem que sempre procurar ajuda, né, gente? E no meu caso, eu tomo remédio até hoje para ansiedade. Eu tomo, tá? Porque eu tive muitas crises, gente. Eu não conseguia sair do portão para fora da minha casa sem passar mal. Que nem eu falo para você, que às vezes você pensa assim, não, eu vou pensar aqui que vai passar, que isso vai passar. Passa, gente. Mas que nem eu tô aqui para falar para vocês, não é você pensar e não fazer nada, né? Procura um médico, procura um psiquiatra, que é o psiquiatra é mais para dar remédio, né, gente? E o psicólogo é para você fazer terapia, né? Eu já fui nesses dois médicos. A minha vida inteira, gente, eu tive essa ansiedade, sempre. E se eu te falar que nem os remédios, olha, anos e anos tomando, que nem sei quantos anos eu tomo remédio para síndrome do pânico, para ansiedade, nem os remédios resolviam. Então eu tive que aprender, já que com a medicação ela alivia. Nossa, alivia tanto que depois que eu comecei a tratar a ansiedade com um médico abençoado, que eu falo sempre que é o doutor Ademir, né, que eu fiz uma cirurgia com ele, né, minha retirada de útero, eu tirei com ele, e ele que me deu o remedinho, que foi o remédio da alegria, o remédio que eu consegui pensar e me ajudar, porque o remédio é para você tentar se ajudar. Porque às vezes você quer se ajudar, mas o teu corpo não consegue, porque você está debilitado por causa da ansiedade. No meu caso, chegou ao extremo, que a síndrome do pânico é o extremo da ansiedade, né, gente? Você ter medo até da sombra que passa na parede. Então, eu consultei com o doutor Ademir, né? E lá ele me receitou um remédio, sertralina. Fiquei anos e anos e anos, né? Ele fez a cirurgia da minha retirada do meu útero, né? Que isso aí também outro dia a gente fala. Hoje estamos aqui para falar da ansiedade, né, gente? Da minha vida eu sempre falo que é um livro. E esse livro não convém só eu ler, né, gente? Eu tô aqui, se Deus me deu todas as lutas, todas as coisas que eu passei na minha vida até hoje, é para mim passar para vocês, para ajudar vocês. Se eu não tô aqui para ajudar vocês, para que eu tô aqui? Não é verdade? Então, quero falar para vocês que, em primeiro lugar, Deus, e segundo Deus, os médicos. Deus deixou os médicos, que são anjos na terra, para nos ajudar. Se você tá aí com aquela crise de ansiedade, não, vou tentar, vai passar a crise de ansiedade, vai lá. Passa, gente, mas se o teu corpo não tá aguentando, vai, procura um médico. Porque mesmo com toda a medicação, né, tudo, eu sempre, as crises não melhoravam, gente. No caso, 50% melhorou e 50% dependeu de mim, porque não é só o remédio que vai curar você. Você precisa ajudar aqui dentro, que é a nossa mente, né? Você precisa ver, gente, que a gente é corpo, alma e espírito. Se o corpo não tá bom, você vai lá, toma um remedinho e melhora.
mas se o teu espírito e tua alma não tá boa, nada que você tome pro seu corpo vai resolver, não é verdade? Ajuda você a dar o primeiro passo, que é você se ajudar. Mas depende muito também daqui da nossa mente, né, gente? A gente tem que ver que a gente não deve deixar a ansiedade dominar a gente. Porque a gente não é a nossa ansiedade. Nós não somos a nossa ansiedade, nós não somos nossos pensamentos maus, nossos pensamentos ruins que passam por aqui, gente. É a nossa mente, tá? Gente, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa também que eu tenho, que é hipotireoidismo, sabe? Que esse também é outro vídeo que um dia eu quero fazer pra vocês. O hipotireoidismo, quando eu descobri, gente, eu quase enlouqueci. Eu não sabia se eu tava ficando louca, se eu ia morrer, o que era. Me atacou esse negócio dessa tireoide, que fala esse hipotireoidismo, eu tava ficando sem hormônio, porque a minha tireoide, por causa do meu emocional, que eu não tratei, que eu levei até com 40 anos que eu fui tratar com um médico da minha ansiedade. Por isso que eu falo pra você, a gente pode tomando um chazinho e vai levando aqui, levando ali, mas você tem que procurar um médico, gente, porque é o médico que vai te ajudar. Deus acima de tudo e o médico em segundo lugar, tá? Aí, se com o remédio você não melhorar, você procura outros meios, que nem o meu caso, eu procurei o terceiro meio, que foi um curso que eu fiz com a Kátia Simioto, gratuito, né, sobre a mente, sabe? Ali eu fui descobrir que a gente não é a nossa mente, a mente da gente é uma bagunça, vai bagunçando, vai pensamento ruim para cá, pensamento ruim para lá. Se você não tiver o equilíbrio, o teu corpo tem que estar em equilíbrio, senão a ansiedade fica pior, não é verdade? Então, gente, eu com 40 anos, eu comecei a tomar o sertralina, que foi para ansiedade e foi para síndrome do pânico que eu tinha. Eu não podia nem sair do portão para fora, gente. Eu saía, eu ia no mercado, eu passava mal. Eu podia estar com quem fosse. Eu ia até a esquina, eu tinha que parar na esquina pensando, eu vou morrer agora. Vou morrer agora. Tô morrendo. Olha, gente, pensa uma pessoa não sentir dor, não sentir nada e achar que vai morrer. Porque geralmente a morte, né, gente? E eu achava que onde eu fosse eu passava mal, me dava suadeira, tremedeira, fraqueza, parecia que eu ia desmaiar. Gente, síndrome do pânico foi o que o médico falou que eu tinha. Então ele me receitou. Síndrome do pânico é o nível maior de ansiedade. E eu fiquei anos sofrendo porque não queria tomar remédio. Porque um chazinho resolve. E outra coisa, gente, eu sou hipertensa, minha família é genético, sabe? Eu tomo remédio para pressão desde os 18 anos. Então, parece que você mistura tudo, né? Que daí da ansiedade a pressão sobe. Por isso que eu falo pra você, você tem que primeiro tratar teu corpo, né? Vai no médico, conversa com o médico do teu problema, que você tá com ansiedade, que você tá com insônia, contar os medos que você tem, porque a ansiedade em si, ela vem em pacote, né, gente? É medo, é tremedeira, é fraqueza, é falta de ar, você fica sufocado achando que você não vai ter ar para respirar. Esse é o extremo da ansiedade, né? Então, como eu quero dizer para você que, então, em primeiro lugar, Deus, ele vai te ajudar, você vai procurar um médico, vai precisar tomar um remédio, você vai tomar, tá? Até o tempo que você precisar, você que vai ver, gente. Não vão na onda das pessoas. Porque remédio não sei o quê, porque o remédio tem contraindicação, porque o remédio te dá problema. Gente, ninguém calça o teu sapato, ninguém tá no teu corpo, ninguém é você. Se você não tá aguentando a ansiedade, com chá, vai no médico, procura um médico, toma um remedinho que ele vai te ajudar você melhorar. Cura, gente, vou falar bem a verdade pra você, cura pra ansiedade não tem. Porque eu acho que enquanto a gente, é a melhora, que não falar pra você, é a melhora de vida que você consegue viver, né? Mas tem técnicas, gente, porque eu sempre, olha, gente, muitas vezes eu fui, né, que nem eu ir no hospital, visitar doente, já trabalhei em hospital, mas na época que eu trabalhei em hospital, eu não tinha essa ansiedade extrema, sabe? Eu fui ficar, depois de muito tempo, assim, de tantas coisas que a gente já passou na vida, sabe? Que daí a tireoide parou de funcionar por causa da ansiedade, por causa do sistema nervoso. Aí que eu fui vendo que eu tinha que ir no médico tomar uma atitude. E agora, gente, eu tô aprendendo tanta coisa que na hora que dá crise, graças a Deus, gente, tem me dado muitas e muito menos crises do que no começo, muito menos. E agora eu dou risada dela, sabia? Eu dou risada, mas eu tomo remédio, gente. Não vou dizer pra vocês que eu não tomo, eu tomo remédio pra ansiedade, sim, tá? Então, o primeiro passo, Deus. Segundo passo, os médicos. Os médicos foram os anjos que Deus deixou na terra para nos ajudar.
E tem as técnicas também que ajudam na hora da ansiedade. Porque, gente, eu não sei explicar para vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu quero fazer sempre certo. Se eu não fizer certo perfeitamente, eu fico aqui na cabeça, não, não tá certo, tem que fazer desse jeito. Tem que ser desse jeito. E aquilo vai causando ansiedade, né? E às vezes do nada também, né, gente? Que nem no caso a tireoide, ela dá muita ansiedade na mulher, muita. No homem também tem, né? Não é só mulher. Ela causa ansiedade, porque daí você não tem hormônio, como que o teu cérebro vai ficar sem hormônio, né, gente? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando me atacou esse problema da ansiedade na tireoide, que chegou a parar a minha tireoide, a hipotireoidismo, tem o hipertireoidismo, que ela funciona demais, né? Aí a pessoa fica magro, emagrece, ela vai minando a pessoa. Esse é o hipertireoidismo. E no meu caso foi o hipo, né, gente? Tinha que ser o hipo, né? Porque o hipo, você tem dificuldade para emagrecer, né, tal. Que eu antes dela parar de funcionar, eu já tinha problema, né, para perder peso, tal, genética, né, que a minha família todos são gordinha, a maioria, né, parte da minha mãe. Mas a tireoide, ela é muito importante, gente, ela tem que estar funcionando. Se ela não estiver funcionando, você vai ter muita ansiedade, a pressão sobe, o teu organismo fica fraco. Então, por isso que eu falo, o médico é tudo, vai no médico, você vai conseguir sobreviver, viver. Então, eu já tive, antes, quando eu ficava teimando, né, até os 40 anos, eu não tomei nada para ansiedade. Era só quando dava as crises, eu não, vai passar, vai passar. Gente, só que assim, eu tava me acabando, era dor de barriga direto, diarreia direto, pressão alta subia, eu tinha que tomar mais remédio para pressão. Eu não tinha coragem de sair, eu tinha medo de sair do portão para fora, eu tinha medo de ir no mercado, tinha medo de sair com a minha filha, mas mesmo assim, gente, eu não deixei a ansiedade me tomar conta. Eu saía do mesmo jeito. Eu viajava tudo, mas sempre sem a medicação. E sofria muito para ficar sem a medicação, eu não consegui. Até que teve um ponto, gente, que ou eu tomava o remédio ou eu morria. Sabe? Eu já tava assim, eu pedia que Deus me levasse, porque eu não tava mais aguentando. O meu corpo já tava cansado de lutar contra isso, porque às vezes que eu falo para vocês, não adianta você pensar na tua mente, não vai passar, mas o teu corpo não aguenta, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que estar com as três regulados, né? Então daí, gente, eu com 40 anos comecei a tomar o remédio, né, para ansiedade. Graças a Deus foi o que? Uns 50%, 60%, 70% até me ajudou, sabe, gente? Que agora se vai me dar crise, me dá fraca, e eu tenho as técnicas para lutar contra isso, né? Que nem às vezes eu vou num lugar fazer alguma coisa e já vem aquele pensamento, né? Por isso que eu falo, nós não somos nossos pensamentos. E outra coisa, os pensamentos ruins, eles querem parar a gente, e a gente não pode. Você sabe que também a gente tem que definir se é um pensamento ruim ou se é um espírito mal também, né, gente, que tá ali tentando derrubar a gente. Tem essas coisas também, que você tem que aprender com o tempo a definir. E eu com 58 anos já sei o que é, se é um ou se é outro, né? Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica muito boa que eu aprendi com a Kátia, né? Com a Kátia Semioto, né? Eu fiz um cursinho com ela, assim, online. E ela também, gente, ela já teve depressão, sempre teve crise de ansiedade, teve um problema de câncer, sabe, gente? Sofreu muito na vida dela, até ela aprender que com o remédio, com as técnicas de ansiedade, ela conseguiu ir longe, né, gente? Porque, então, eu aprendi essa técnica, gente, com o Ho'oponopono. A hora que vinha aquele pensamento, você vai passar mal, não vá naquele lugar, você vai passar mal, você vai morrer, não sei o quê, porque a ansiedade, ela é o extremo. No caso, a minha era sempre quando vem aquele pensamento que eu ia morrer aquela hora. Gente, se fosse para mim morrer por causa da ansiedade, eu já tava morta, ó, há anos, entendeu? Então, para isso é a medicação e as técnicas que você vai aprendendo. E uma coisa boa também que eu vou ensinar para vocês aqui, que para mim todo dia, na maioria dos dias eu faço, gente, é aqui, ó, com a palavra de Deus, tá? Que eu leio o Salmo 91, gente. Leiam, se fosse possível, todos os dias, o Salmo 91. Que ele é contra o mal, para nos proteger nossa casa, nossa vida, a vida da nossa família. Ele é uma espada que Deus deixou pra gente, que é o Salmo 91. Então, essa é uma das coisas muito importantes. Façam, gente, quando vocês puderem, quando vocês quiserem, quando vocês lembrar, sempre façam o Salmo 91, que é muito bom, gente. Ajuda muito nas crises de ansiedade, né? Porque a palavra de Deus é em primeiro lugar, né, gente? E essa técnica que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você, quando vir aqueles pensamentos ruins, que às vezes não é só de ansiedade, né? É pensamento ruim mesmo que vem.
Aí você quer brigar com alguém, fica, não vou me controlar, tá com raiva de alguém, né, que sabe que o ser humano é falho, né? As coisas ruins passam, então você tem que lutar contra isso. Então, essa técnica é muito boa, gente. Quando vinha aqueles pensamentos ruins, é uma técnica do Ho Oponopono também que eu aprendi, sabe? Que tudo que é pro bem, tudo que é para ajudar, a gente tem que aprender e tem que guardar, né, gente? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, você tá pedindo, sinto muito por você estar passando por passar na sua mente aqueles pensamentos destrutivos, você fala na sua mente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E vai falando essas 4 frases na sua mente e aqueles pensamentos ruins, aquela ansiedade vai passando. Marquem aí, gente, no papel. De tanto eu marcar, eu já decorei. Então, quando vem aqueles pensamentos ruins, querendo que eu desista, que eu pare na hora da ansiedade, eu faço essa técnica também, gente. Porque você tá falando, sente muito para quem? Para Deus. Me perdoe para quem? Para Deus, né? Eu te amo. Para quem? Para Deus. Sou grato para quem? Para Deus. Essas 4 frases que você fala, não é para você que você tá falando, é para Deus, entendeu? Então marquem aí, gente, essas frases que para vocês não esquecerem, que com o tempo vocês decoram, que nem eu. Quando começa a me dar crise de ansiedade, que eu sei que vai demorar uns 20 minutos, às vezes até para passar, né, gente? Demora, às vezes uns 20 minutinhos, eu faço essa técnica, né? Então, eu sinto muito, me perdoem, eu te amo, sou grata. E coloca no título, para Deus. Essas 4 frases são para Deus. Eu sinto muito, Deus, por estar com medo, por estar passando por isso. Me perdoe, Deus, por estar passando por isso. Eu te amo, Deus, por estar passando por isso. Sou grato, Deus, por tudo. Me perdoe por tudo isso, tá? Mas as 4 frases, tá? Escreve, é para Deus que você tá fazendo, que você tá falando essas 4 frases, tá, gente? Que as outras religiões falam Ho Oponopono, tem várias, né, várias interpretações para essas frases. Mas para Deus é o mais importante, né? Quando te dando essas crises, Deus nunca nos abandona, né, gente? Nas horas boas, que você tem que lembrar, principalmente, e nas horas ruins também. A gente sempre é Deus, é Deus. Para mim, Deus é tudo. Se eu não colocar Deus no primeiro lugar, não consigo nem levantar da cama. Tá, gente? Então, quando vocês verem que o dia de vocês vai ser pesado, faça essas 4 frases, leia o Salmo 91, gente, que é um salmo muito importante. Vá em todas as peças da sua casa e fala em voz alta, né, gente? O Salmo 91, né? Que é muito importante, gente. Nem seta que voa, agora que eu tô nervosa me sumiu, mas eu sei de cor o salmo, né, gente? Deixa eu até ver se eu acho aqui pra me falar pra vocês um pouquinho do como que é. Tá até aqui na minha Bíblia, ó. Tem até a fitinha aqui, ó, do Salmo 91. E essa minha Bíblia aqui, gente, tem letras gigantes. Eu ganhei de presente ela, ainda bem, porque daí eu não preciso nem o óculos para ler. Então eu vou ler um pedacinho para você. A segurança daquele que se refugia em Deus, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, é o Salmo 91. É a nossa força, né? A nossa fortaleza, esse salmo aqui, gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que é do mal, né, gente? Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está falando para você que podem jogar o mal em cima de vocês, podem querer detonar vocês, podem o mal querer acabar com a vida de vocês, gente, mas Deus é mais, Deus não vai deixar, né? E aqui tá, então, para vocês lerem esse salmo, né, gente, ó. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, gente. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Depois que tão encarecidamente me amou,
também eu o louvarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Na angústia, que é, né, gente, a ansiedade, ó. Livrá-lo-ei e glorificarei. Na angústia que você tiver, com o medo que você tiver, com a ansiedade que você tiver, Jesus vai te dar vitória, né? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, sempre eu falo para vocês que o pânico, o medo, né, gente, eu falo sempre que ele não é de Deus. Que geralmente quem tem ansiedade tem medo, né? E o medo não é de Deus, gente. O medo é uma coisa assim que, olha, ele quer parar para você não fazer nada, para você nem levantar da cama. Então, gente, façam o Salmo 91, que é muito importante, tá, gente? Eu sempre, quando posso, quando eu lembro. E tem, não precisa ser, você caso não tenha uma Bíblia em casa, gente, que, né, é muito importante. Eu, na verdade, não sempre tive, né, graças a Deus, né, gente? E a palavra de Deus, ela é para todos, né? É igual para todos. Vai no Google, gente, que tem ali, o Google também já é, eu digo que o Google é nosso pai, que tudo que a gente quer, a gente procura no Google, a gente acha, né? E ali tem toda a Bíblia inteira, gente, no celular, você pode colocar no seu celular. Gente, é só Deus, no momento que nós estamos agora na Terra, não tem, gente, até criança está sofrendo de ansiedade. Como que você não vai ter ansiedade, gente? O que você vê quando você abre o seu celular, as coisas ruins, não tentem absorver as coisas ruins, gente, tentem absorver só as coisas boas, tá? Então, eu tô aqui para ajudar vocês, falar para vocês que cura na ansiedade não tem, mas tudo tem jeito, né? É a palavra de Deus para você ler. Primeiro passo, colocar Deus em primeiro lugar. Segundo passo, vai no médico, pede um medicamento para você, ele vai ver qual que é o melhor para você, né? E as técnicas que tem, né, gente, que a gente não é a mente da gente. Eu sempre falo isso, que se fosse, olha, gente, é o dia inteiro, da hora que se levanta, da hora que você vai deitar, é o bem lutando contra o mal dentro da mente. E a gente sabe que o bem sempre vence, né? Então, quem tem ansiedade, eu sei, gente, eu tenho, sempre tive, sabe? Isso aí é uma, não vou dizer normal, mas a maioria das pessoas tem, né? E dizer que tem jeito. Tem jeito. Cura não tem, mas tem jeito. Entendeu, gente? Mas a cura é a gente mesmo que vai curar dentro da gente. Porque quando dá crise, você vai curar ela. Porque na hora você vai fazer, vai pensar, né? Que são nuvens que passam, vai fazer lá a técnica que eu ensinei, né? Vai rezar, orar o Salmo 91, né, gente? E vamos acabar com a ansiedade. A gente é mais forte do que ela. A gente não é a nossa ansiedade, a gente não é nossos pensamentos, tá, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, gente, que não desanime, gente, que aqui nesse mundo vive os fortes de alma, de coração, né, aqueles que têm Deus, né, e a gente vai vencer, se Deus quiser, todas as coisas são de Deus, né? Então a gente tem tudo que é pro nosso bem, Deus vai nos ajudar, tá bom, gente? E eu sempre falo que a ansiedade é o mal do século, a depressão é o mal do século, o medo é o mal do século, né, gente? Que até as nossas crianças, eu peço aqui nesse vídeo também, gente, para vocês orarem por nossas crianças. Orem, Senhor, orem por todas, tá? Angola, gente, o país de Angola tá precisando de oração, gente. Às vezes você não pode ajudar com dinheiro, mas ajude com oração. Nós estamos aqui para nossa batalha diária, gente. Nossa luta é constante, né? Então eu peço aqui, tá? Orem por nossas crianças, que elas estão mais precisando, muito, muito do que tudo. As nossas crianças, para Deus proteger, colocar anjos, né? E todos os dias, não vamos esquecer, gente, de orar por elas, tá? Que elas são o nosso futuro, né, gente? E procurem, gente, Deus deu a vocês a vida, né? O presente de Deus é a nossa vida. Então procurem, tá, gente? Sei que não é fácil, mas procurem agradecer por esse presente toda hora, todo momento, se colocando no presente, que é a vida, que é o presente que Deus nos deu, né? Pra gente ficar agora aqui. Vivam mais o presente, gente, porque Deus está conosco em todas as horas. Mas fique mais no presente, porque o passado já passou, vocês não podem fazer mais nada, né? Só fica as lembranças. O futuro a Deus pertence, então não tem como a gente ficar pensando. Então procurem pensar sempre aqui agora, né? No presente, né? Que é presente maior que a vida, né? Às vezes você não consegue andar com as pernas, anda com o andador. Não consegue andar com o andador, anda com a cadeira de roda. Não consegue andar com a cadeira de roda, dá um jeito, gente, mas ande, não pare. Procure sempre evoluir. Nós estamos aqui para evoluir,
Deus quer a nossa evolução. Nunca desistam, sempre tem jeito, tudo tem jeito, e a ansiedade tem jeito, tá, gente? Eu sei que na hora ali você se desespera, mas com Deus tudo tem jeito, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Que fiquem aqui no meu canal, gente, que eu sempre que eu puder, eu tô postando aqui minhas histórias de vida, que são muitas, já falei que dá vários livros, se eu for contar pra vocês, mas tudo no final eu venci. Vence, a gente vence tudo com Deus, tá, gente? Então, curta o meu canal, compartilhe, se inscrevam, tá, gente? Que logo vem mais vídeos bons pra vocês aqui, tá bom? Obrigada, Deus abençoe cada um. Amo vocês, um abraço apertado, que Deus abençoe vocês e vamos amenizar essa ansiedade aí, que tudo tem jeito, tá? Beijo, gente. Tchau.